Evangelho em Pauta, com Gláucia Savim. Olá, amigos da Manhã Boa Nova, estamos aqui no nosso Evangelho em Pauta e hoje a gente vai falar do capítulo 5, item 22, que tem um título bastante curioso: Se fosse um homem de bem, teria morrido. Esse título, que é curioso, é trazido pelos espíritos porque eles falam o seguinte: olha, quando morre alguém, às vezes que não era uma pessoa exatamente perfeita aos nossos olhos, e aí a gente já está exercendo um julgamento, eles falam que a gente costuma falar: puxa vida, pessoa tão boa, desencarnou, faleceu, se fosse um cara ruim, estaria aqui. Então a gente às vezes lamenta, porque às vezes as pessoas boas desencarnam e as pessoas que a gente não considera assim tão elevadas acabam continuando aqui com a gente, perto da gente, na nossa jornada. E o que os espíritos falam sobre isso? Que quando a gente faz esse enunciado, quando a gente fala dessa maneira, é uma verdade, Por quê? Porque aqueles espíritos que já completaram a sua tarefa e que não tem mais nada a fazer aqui, dizem os espíritos, são como aqueles prisioneiros que já cumpriram com a sua pena, Ou seja, são aqueles espíritos que vieram e já cumpriram a sua missão. Eles terminaram o seu trabalho. Então eles tinham ali um planejamento encarnatório e já cumpriram. Então por que a gente iria querer que eles continuassem aqui, sob o jugo da encarnação? Por que a gente não gostaria que eles se libertassem e fossem para o plano espiritual? E ao contrário, aqueles espíritos que a gente julga que são mais atrasados, mais resistentes ao progresso, continuam aqui. E por que continuam aqui? Porque ainda precisam aprender, porque a gente sabe que a encarnação é uma oportunidade de aprendizado para todos nós. E aqueles que estão mais adiantados, eles têm a obrigação de auxiliar aqueles que estão na retaguarda, porque existe uma solidariedade entre os espíritos. Então, como é que funciona a dinâmica de aprendizado de Deus? Então, aqueles que evoluem, eles vão puxando aqueles que estão ainda mais atrasados. Vamos dar um exemplo. Quando a gente estava na Idade Média, na Idade das Trevas, e veio o Renascimento, a gente sabe que uma leva de espíritos evoluídos, filósofos, artistas, compositores, educadores, reencarnou para auxiliar o progresso da humanidade. O que a espiritualidade fez? Mandou uma turma mais evoluída para nos puxar para frente, não é assim? E assim também nós, quando formos mais evoluídos, vamos ser convocados também para auxiliar em lugares que estão mais atrasados do que nós. Existe uma solidariedade intergeracional, Então a gente faz parte dessa comunidade que vai se ajudando. E Jesus disse que não ia deixar ninguém para trás. E como é que Jesus atua? Por meio de nós. Então, quando a gente olha a desencarnação de alguém que a gente acha uma pessoa legal e fala: puxa vida, que pena, era um homem tão bom, a gente devia falar: puxa, que bom, era um homem tão bom, vai ser recebido com amorosidade na espiritualidade por todo o bem que ele fez. A gente não deve se lamentar por aqueles que ficam, ao contrário, a gente deve agradecer porque eles estão tendo a oportunidade de se reconciliar consigo mesmos e com Deus. E é assim conosco mesmos. Se estamos aqui, também temos aprendizado ainda a fazer. E isso é importante que a gente repare, porque o nosso tempo e a nossa encarnação são essas oportunidades preciosas para o nosso encontro com o nosso verdadeiro eu.